menos. Há 1000 anos, há 700 anos atrás, há mais ou menos 1000 anos, há 333 anos antes de Cristo. Período qual eles escolhiam, os salmos eram citados pelos o povo de Deus, Israel, nos seus cultos de adoração ao Senhor. E quando eu olho para este livro, quando eu olho para esta mensagem, eu começo a compreender, meu irmão, minha irmã, que há vários tipos de salmos. Salmos em forma de hino, de louvor, também de orações, de pedido de ajuda, de súplica. Eu começo a olhar e começo a entender também que há salmos que cita pedido de proteção da parte de Deus. Um exemplo de um deles, o Salmo 91, o qual o salmista, o escritor do Salmo 91, ele vai escrever um dos mais belos salmos, que invoca a proteção de Deus e revela a sua grandeza ao intermédio daquele que está na presença do Senhor. E quando eu começo ainda a me aprofundar, querer a conhecer mais ainda, eu vou entender, amados e queridos irmãos, que além desses salmos que eu já disse para os irmãos, eu vou compreender também que ainda há salmos que exaltam a salvação, que também há salmos de pedido de perdão, de canções de agradecimentos pelas bênçãos de Deus, como Salmo 23, o qual o salmista também vai declarar a grandeza de Deus e dizendo: o Senhor é meu pastor e nada há de me faltar. Eu começo a entender que aqui há inúmeros salmos, e todos eles, cada um com a função, são citados para trabalhar em cada área que você mais necessita da sua vida. Se você abrir a Bíblia Sagrada na coletânea de Salmos, você vai encontrar salmos que vai te ajudar a viver uma vida espiritualmente saudável na presença de Deus. Vai te ajudar a viver uma vida conjugal com teu cônjuge. Vai te ajudar a se aproximar daquele que é poderoso nos céus e na terra. Eu estou aqui nesta noite para declarar para esta igreja que no livro de Salmos, coletâneas de Salmos, você encontra refúgio para a sua alma. Você encontra a solução para o teu problema. Você encontra um Deus que se revela grande para agir ao intermédio da tua vida. Deus garante a vitória. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. E quando eu ainda quero me aprofundar, amados e queridos irmãos, eu ainda vou encontrar alguns salmos a pedido de súplicas para que Deus castigue os inimigos. O salmista vai escrever alguns salmos a pedir que Deus venha castigar o inimigo do seu povo. Também vou encontrar nesta coletânea, amados e queridos irmãos, salmos que vai pedir em forma de oração pessoal, para que Deus possa abençoar também orações feitas para as nações. Eu quero que você entenda nesta noite o que Deus vai falar conosco. E quando eu ainda olho para o livro sagrado, quando eu ainda olho para a palavra de Deus, eu vou encontrar uma forma geralmente usada na poesia dos salmos. Mas eu quero que você comece a meditar juntamente comigo, diante desta pequena introdução bíblica, em algo de Deus aqui para nós nesta noite. Eu disse para a igreja que uma das formas de salmos é uma oração de petição para que Deus venha abençoar as nações. E quando eu vou folhear a minha Bíblia Sagrada e vou chegar até o Salmo de número 33, eu vou encontrar aqui neste Salmo de número 33, um rei por nome de Davi, que vai ser o escritor deste salmo.
Aí eu vou tentar entender por que o rei Davi, inspirado por Deus, pelo Espírito do Senhor, no capítulo de número 33, verso de número 12, ele vai fazer menção, uma declaração da parte de Deus. Ele vai dizer: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque é que ele faz esta menção, foi procurar compreender, foi procurar entender qual era o motivo que o rei Davi iria escrever este salmo. E eu comecei a meditar na palavra do Senhor. Eu fui encontrar, amados e queridos irmãos, um rei Davi preocupado com o teu povo, preocupado com Israel, preocupado com aquela geração que ele estava a governar. Porque, amados e queridos irmãos, quem sabe no meio daquela nação de Israel, naquele momento, naquele período, havia algum seleto grupo de pessoas preocupado com o que estava acontecendo, com o cenário que estava vendo. Talvez havia ali pessoas preocupadas com a vida conjugal, pessoal, e talvez tivesse chegado ao ouvido do rei Davi, ao rei ouvir alguém clamar, alguém suplicar, alguém pedir a ele: olha, rei, a situação que nós estamos nos encontrando, parece que nós estamos em decadência, parece que a situação está ladeira abaixo, não tem sentido. O que é que está vendo? Aonde está o Senhor da nossa vida? Aonde é que está Deus para agir o intermédio de Israel, que é a sua nação? Talvez, amados e queridos irmãos, alguém chegava em particular para o rei, mais próximo do rei, e falava: olha, rei, eu estou vendo um cenário, um ambiente pesado. Quem sabe, ó rei, precisamos de alguma forma diferente. Olha para cá. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui nesta noite, que você está olhando para o cenário da sua vida conjugal, pessoal ou profissional, e você está pensativo, pensando: olha, não tem mais jeito, nada que eu faça resolve o problema. Talvez eu esteja pregando para uma pessoa aqui que você está olhando para o seu casamento, está ladeira abaixo, você está prestes a pedir um divórcio. Eu vou pregar o que Deus está mandando, pastor. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui nesta noite que você está na igreja, mas tem um ente querido seu desenganado pela medicina. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui nesta noite que você recebeu uma notícia hoje à tarde que deixou a sua alma aflita e deixou você de cabisbaixo. Mas eu vou falar que é para você dar glória nesta noite. Se à tarde Satanás tentou desanimar, Jesus me enviou aqui nesta noite para alegrar a sua alma, porque Ele manda dizer para você nesta noite: nenhum problema que está diante de você é maior do que o Deus que te trouxe aqui nesta noite para agir ao teu intermédio. Orash naramas, oriviash tui neremesh. Ninguém vai impedir o mover de Deus sobre a sua vida. Ninguém vai impedir o agir de Deus na sua casa. Ninguém vai impedir Deus agir no seu profissional. Deixa eu falar para você: se Deus estiver no governo da tua vida, pode levantar o que levantar, mas vai cair por terra, porque maior é Deus para te dar a vitória. Talvez o rei Davi não estava num bom momento espiritualmente falando. Talvez esses problemas chegaram ao rei Davi e também deixaram ele desconfortado. Talvez esses problemas fizeram com que o rei Davi começasse também a questionar a sua liderança, o seu governo. Talvez o rei Davi falou: olha, talvez seja a hora de Deus me substituir. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite que você está pensando em entregar a chave da igreja. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui nesta noite que você está para falar para o pastor: olha, eu não vou mais pregar. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui nesta noite que você falou assim: eu não vou usar mais o guarda-pó. Deixa eu falar algo para você. Jesus manda eu te dizer nesta noite que ninguém vai impedir o agir dele sobre a sua vida, se tu crer.
ninguém vai conseguir atrapalhar os planos de Deus na sua vida. Deixa eu falar para você, Jesus preparou uma coroa para você, Ele confeccionou no céu, só depende de você. Só depende de você. A força está naquele que confia no Senhor. A força está naquele que clama o nome daquele que é poderoso nos céus. Rei Davi, inspirado pelo Senhor, eu estou sentindo a presença de Deus. O rei Davi, inspirado pelo Senhor, é como Deus dizendo: Davi, escreve um salmo para esta nação. Davi escreve para eles. Primeiro um conselho. Qual é o conselho que Deus dá? Deus chama o rei Davi para escrever o Salmo 33 e diz um conselho do Senhor. O que é este conselho, pastor? É que os preceitos de Deus permanecem para todo sempre, e que Ele vela pela sua palavra. Se Deus decretou, está decretado. Se Deus está dizendo que Ele garante a vitória já está garantida. Se Deus está falando que o teu inimigo está derrotado, já caiu por terra. Se Deus já está dizendo que tu foi curada do câncer, toma posse. Se Deus está dizendo, vai marchando, porque eu sou contigo, pastor. Eu estou no vale, mas é no vale que Jesus vai te levantar. Mas o médico desenganou, mas Jesus Cristo ainda tem uma palavra. Ei, eu vou falar que é para você da glória, porque eu estou sentindo Jesus aqui. Talvez a equipe médica chamou você e falou: olha, acabou os recursos medicinos da terra, foram todos esgotados. Agora é entre a vida e Deus. Aí que eu acho lindo. Aí é Deus falando: pronto, o homem desistiu, o homem já abandonou, mas Deus não te abandona. Deus nunca abandona aquele que crê no teu nome. Deus não abandona aquele que ainda está clamando por Ele. Deixa eu falar um exemplo disto. Jó, todos abandonou ele. Todos, pastor? Não, todos não. A hora que Jó mais precisava dos amigos dele, os amigos só veio e fez silêncio. Silêncio naquela época era sinal de: olha, agora é só sepultamento. Estou sentindo Jesus aqui, irmãos. A hora que os seus amigos te abandonaram, irmão, possa ser que a tua família abandona também. Possa ser que aquele que você mais ama, que você mais deposita confiança na terra, vai olhar para você e falar: desiste, tu já perdeu. Ei, eu quero alegrar o teu coração nesta noite. Não acredite em palavras humanas, que os humanos são falhos. Eles podem errar, eles podem falhar, eles podem cometer erro, mas se Jesus está falando que a vitória é tua, pode estar de ponta cabeça, Ele coloca no lugar. Deixa eu falar de novo. Jesus, Ele fez o sol parar para que Josué vencesse essa batalha. O que é que Deus vai fazer? Deus vai agir o que for necessário para que tu também alcance. Se Deus quiser parar o dia para ajudar você, quem é que vai impedir Ele? Se Deus quiser parar o tempo para você alcançar sua vitória, quem é que vai impedir? Ele é o dono do tempo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entendeu? Não vou falar de novo. Pode o mundo inteiro falar que você perdeu, mas Jesus está dizendo: tu é vencedor. Entendeu? Não, vou falar de novo. Você pode passar por 5, 6 equipes médicas, cirurgiões muito bem renomados,
Você pode sair do Brasil e buscar tratamento nos Estados Unidos, nos melhores hospitais, mas deixa eu falar para você, eu estou sentindo Jesus. O melhor hospital é no particular com Jesus. O melhor hospital para a vida humana é naquele de joelho, no particular, você e o mestre, você e ele. É a consulta que tu não paga, oh glória. É o médico que você não precisa pagar, oh glória. Ele está falando qual é o teu problema, qual é o que está afligindo a tua vida, qual é o problema, qual é o gigante, qual é o nome dele. É o câncer, Jesus dá a cura. Qual é o problema? Jesus está dizendo qual é o problema da tua vida. Quero trazer uma outra referência para os irmãos. Há um detalhe, irmãos. Para que Deus possa agir, você precisa estar na direção dele. Para que Deus possa trabalhar, para que Deus venha fazer, você precisa estar na obediência do Senhor. Então me prova dentro da Bíblia, pastor, provo. Lembra de Jonas? Lembra de Jonas? Deus deu uma ordem para Jonas. Jonas vai até Nínive. Jonas levantou e saiu para Tarsis. Foi parar no ventre do grande peixe. Sabe o que eu aprendo na história de Jonas? Não era Nínive que precisava de Jonas. Era Jonas que precisava de Nínive para voltar a viver na obediência de Deus. É por isso que Deus inspira. O escritor do Salmo 33 escreveu o verso de número 12. Deixa bem claro: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Escuta o que eu vou entregar aqui no final desta mensagem. Quer ter um casamento abençoado por Deus? Entrega o seu casamento nas mãos do Senhor. Unja a sua aliança com Deus. Quer ter uma vida profissional abençoada? Apresente o seu trabalho para Deus. Fala: Jesus, me governa lá dentro do meu trabalho. Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Escuta, irmão, escuta, irmã. Ele precisa ser o Senhor da tua vida. Ele precisa ser o principal da tua vida. Ele precisa ser a coluna para você manter você de pé. Quer ter uma casa abençoada? Leva Deus para dentro da tua casa. Prova, pastor, prova. Tem a resposta bíblica? Tem. Lembra de Obed-edom? Todo mundo olhava para a casa de Obed-edom. Talvez no cenário, talvez seria a casa mais esquisita daquela província. Talvez as pessoas passavam e olhavam de longe e falavam: não dá não. Mas a Bíblia diz que quando a arca da aliança, a presença de Deus chegou na casa de Obed-edom, por 3 meses ali ficou, e a casa de Obed-edom prosperou. Não está entendendo não? Vou falar de novo. Quer ter prosperidade espiritual, quer ter bênção? Leva a presença de Deus para dentro da tua casa. Deixa Deus governar lá. Deixa Deus trabalhar lá. Eu preciso ser curado, pastor. Leva Jesus para dentro de você. Eu não fui curado ainda, porque talvez você está deixando Jesus para o lado de fora. Convida Ele para entrar dentro. Fala com Ele, fala: Jesus, o que está acontecendo? Entra aqui dentro, Senhor. Faz uma análise clínica. O Senhor tem olho de fogo, tudo vê, sabe de tudo. Se você entregar a sua vida para Jesus, Ele vai governar em todas as áreas dela. Guarda isso no seu coração. Investir em Jesus Cristo é o maior investimento que um ser humano pode fazer na face da terra. Porque quem investe em Jesus não perde.
sempre ganha. E que é que eu vou ganhar, pastor? Diz a palavra do Senhor: aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e entregar a sua vida de corpo, alma e espírito, e entender que Ele é o único mediador e salvador da sua vida, da sua alma, naquele grande dia haverá preparado da parte de Deus a coroa da vida, e Ele te dará a porção de vida eterna, e para toda a eternidade tu estarás na presença dEle, regozijando a alegria do Espírito Santo de Deus, e eternamente tu estarás com Ele na glória para todo sempre. O que é que Deus te oferece se você investir nele? Ele está te oferecendo vida eterna, vida eterna. Não perde. Quem investe em Jesus tem crédito com Ele no céu. Quero terminar a mensagem, escuta. Prova. Quando Deus enviou o profeta, quando Deus falou para o profeta: vai lá e fala que o rei vai morrer. O profeta já saindo, o rei vira o rosto para a parede e começa a falar com Deus: Senhor, em toda a minha vida eu te servi, fiz a sua vontade, andei nos seus conselhos. Salmo de número 1: bem-aventurado é aquele que anda nos caminhos do Senhor e medita na sua lei de dia e de noite. Era o rei falando para Deus: eu andei nos seus caminhos. O profeta já saindo, Deus fala assim para o profeta: volta lá. Sabe por quê? Porque Deus não deve nada para ninguém. Quem investe em Jesus tem crédito com Ele no céu. E provo para você nesta passagem. Era Deus dizendo para o profeta: volta lá, porque o rei orou, e eu dei uma analisada aqui, ele tem crédito comigo. E qual é o crédito dele, Senhor? Acrescenta 15 anos de vida para ele. Está entendendo não? Vou falar de novo. Aquele que investe em Jesus, Deus multiplica em bênção e vitória. Deus multiplica agindo ao intermédio. O horário não nos permite mais, meus irmãos. Mas conclusão desta mensagem, quero só entregar a conclusão. É que se Deus não for a prioridade, se Deus não estiver acima de tudo na sua vida, não vai dar certo. Mas se Deus estiver em primeiro lugar no teu coração, no teu pensamento, na tua vida, você pode ter certeza que tu vai cantar o hino da vitória e vai regozijar da alegria do Espírito Santo de Deus. E aqueles que almejam a sua derrota vai ter que ver você sendo coroado por Jesus Cristo naquele dia das bodas do Cordeiro. Deixa eu falar que é para você dar glória. Naqueles dias eles terão que ver você recebendo a coroa da justiça que Deus confiou por você vencer. Qual é o problema, pastor? O problema é que muitas das vezes nós queremos só a bênção de Deus, mas não queremos o dono da bênção. O problema é que nós só queremos que Deus faz por nós. Queremos muitas das vezes barganhar com Deus, não é? Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer tal coisa para o Senhor. Não. Faça como Jó. Mulher, eu sirvo a Deus não pelo que Ele me dá, mas pelo que Ele é na minha vida. Deixa eu falar para finalizar. Você tem que vir na igreja, adorar a Deus pelo que Ele significa para você. Eu quero entregar aqui o que Deus está mandando. Somos adoradores do Senhor, viemos adorar, então adore. Se você veio louvar, louve. Pastor, tem poucas pessoas, mas não está louvando para as pessoas, está louvando para Jesus.
Pregador, prega. Ah, eu não vou pregar esta mensagem porque tem pouca gente. Ei, uma alma vale muito mais do que o mundo inteiro. Se tu ganhar uma alma para Jesus, tu está ganhando muito mais do que o mundo. Prega. Está sentindo Jesus, irmãos? Está sentindo Jesus aí, irmãos? Leva Jesus para dentro da sua empresa. Divide o seu escritório com Ele. Diga: senta aqui, Espírito Santo, por favor. Convida o Espírito Santo para ser seu companheiro diário. É só uma pergunta: quem esta manhã convidou o Espírito Santo para tomar um café da manhã? Ao acordar, lembrou-se do Espírito Santo. Pastor, vão me chamar de louco. A Bíblia diz que o mundo vai vos chamar de louco por causa do Evangelho. Mas eu digo que louco é o mundo que não consegue enxergar as maravilhas de Deus para o seu povo. Só para elevar a sua fé. Sábado estávamos aqui passado. A evangelista nem conhece a minha esposa. Estava minha esposa, minha filha com problema. Fazia mais de 30 dias que minha esposa não evacuava. Problema no intestino, bactéria. Domingo de manhã, ela já estava com o intestino normal. E acredite, ela não estava aqui nas primeiras cadeiras. Ela estava lá no fundo. Entendeu não? Não é o lugar, é a intimidade. Está entendendo? Se você for íntimo de Jesus na rua, Ele vai estar com você lá na rua. Se você for íntimo dele lá no teu trabalho, Ele vai estar contigo lá no teu trabalho. Os problemas que tu não resolve, Ele te ajuda a resolver. Ele é o dono da sabedoria. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa entender que você e eu, nós precisamos dele. Ele precisa ser prioridade. Ele precisa ser prioridade. O que o rei Davi prega aqui, irmãos, é que se uma nação colocar Deus como prioridade, vai se cumprir o que Deus disse. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Quer ter virtude? Quer ser curado? Jesus precisa ser prioridade na sua vida. Jesus precisa ser prioridade lá na faculdade, jovem. Lá na sua faculdade, você tem que mostrar para os alunos que estão com você lá que Deus é prioridade na sua vida. Estou sentindo Jesus. Os seus companheiros de trabalho precisam saber que Deus é prioridade na sua vida. Para uma nação receber esta bênção aqui, ela precisa se converter dos seus maus caminhos. Quero finalizar a mensagem assim. Lembra de Nínive? Nínive ia ser destruída em 40 dias. Deus envia Jonas. E a pregação de Jonas chegou ao ouvido do rei.
E o rei convocou a sua nação para se arrepender dos seus maus caminhos e os maus feitos das suas mãos. Só quero finalizar para você entender. Eu não tenho medo de entregar o que Deus manda. Eu estou vendo muitas profecias por aí, esses últimos dias. É porque Deus vai derrubar. É porque Deus vai arrancar. É porque Deus vai fazer. Mas eu continuo com a Bíblia. Eu fico com esta palavra. Deus só faz quando há arrependimento sincero. Enquanto o Brasil, a igreja do Brasil, enquanto eu e você, cristão, servo de Cristo, não se arrepender, dobrar os nossos joelhos, derramar lágrimas sinceras na presença de Deus, Deus não muda o cenário deste país. Mas se a igreja voltar para o primeiro amor, voltar a viver na presença de Deus como se deve viver, aí você pode ter certeza que Deus, Ele vai governar esta nação e vai mudar este cenário, e grande será a vitória do povo brasileiro na presença de Deus. Mas precisa haver mudança sincera na presença de Deus. E começa por quem, pastor? Por mim e por você. Começa por nós. Orar mais, jejuar mais, buscar mais. Aí você vai ver as mãos de Deus estendidas ao intermédio do seu povo. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Ficamos por aqui. Aquilo que eu não pude falar, aquilo que eu não consegui transmitir para a igreja, que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus continue entregando para a sua vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. São 9h10, irmãos, o horário é 9 horas. Passei 10 minutos. Passa rápido, não passa? Não passa, irmão, na presença de Deus passa muito rápido. Levante a sua mão para o céu. Feche os seus olhos. E repita comigo, eu vou falar calmamente. Repita comigo. Diga assim: creia. Não diga com autoridade. Diga: creia. Tão somente creia. E Jesus Cristo de Nazaré é o único caminho que vale a pena você seguir até o final, porque o final deste caminho te renderá a coroa da vida e a porção de vida eterna. Amém e amém, Senhor Jesus. Fica com esta palavra no teu coração, grava ela como tesouro e coloca Deus como prioridade. Rapidamente, as 5 pessoas que Jesus disse: eu preciso ser prioridade. Você já